Começando mais um InfluCast, e esse é o segundo episódio da quarta temporada. Eu sou Andressa Grifante, jornalista e empresária da agência RS Bloggers, e junto comigo, produzindo, apresentando esse podcast, como sempre, Leonardo Zanata, que é advogado e especialista em direito digital. Tudo bem, Léo? Sempre, tudo ótimo, Andressa. Que Mais uma vez a maravilha! gente aqui. Simbora que hoje o É aí. jogo é rápido, e essa é a mentira que a gente conta todos os episódios, praticamente, né? Mas antes de tudo, eu quero convidar os ouvintes para que acessem influenciadoresmirins.com.br. O link vai estar na descrição desse episódio, tá? Para baixarem lá uma cartilha voltada para o público de influenciadores mirins, pais, responsáveis, tutores, criadores de conteúdo, agências, né? Ou curiosos, por que não, né? Para que baixem essa cartilha. Lá tem muita informação, tem muita coisa bacana. Não vou ficar desdobrando ela aqui. O convite é legítimo. Vão lá, baixem, vejam, leiam, guardem, espalhem a palavra. A cartilha tá sensacional e vale muito a pena ser lido, né? Então, voltando pro nosso episódio, hoje a gente vai para a terra dos baguetes, dos croissants, né? A terra lá do Vale do Luar, da Torre Eiffel, né? Do país que adora incendiar carro quando tem manifestação de viés político, né? Nós estamos falando da França e da regulamentação que entrou em vigor no ano passado lá sobre influenciadores mirins e o que isso afeta nós aqui, o que afeta isso dentro do ambiente, né, de influenciadores. Isso aí, pois é, a França foi pioneira, né, numa decisão que na verdade está cutucando vários países assim para se mexer, né? É um tema muito problemático a questão das crianças, da presença das crianças na internet, em redes sociais. Muitos menores de idade estão se transformando em web celebridades, né? E eu vou puxar aqui algumas informações de uma matéria que eu busquei, que eu catei no site da Época Negócios, e algumas web celebridades dessas chegam a ganhar US$ 1 milhão por ano no YouTube. Nada mal. Ainda de acordo com essa matéria, globalmente, no ano passado, tinha-se a estimativa de que essa indústria de brinquedos gastasse quase US$ 10 bilhões em marketing de influência, acima dos 6,5 bilhões em 2019. E provavelmente esse ano de 2021 vai crescer ainda mais, porque com a queda da monetização nativa ali do YouTube, né? Que as crianças, quando a gente fala de crianças na internet, a gente está falando muitas vezes, na maioria das vezes, de YouTube, né? Do Google, porque é a plataforma, é a rede social em que elas estão mais presentes, né? Mas, enfim, serve para as outras plataformas. Mas o YouTube era onde se conseguia monetizar, né? Só com visualizações. Uhum. Com isso caindo, com novas regras, e a gente vai fazer um episódio para falar só sobre as regras do YouTube Kids, e, enfim. Mas com essa queda, essas modificações, esses YouTubers, essas web celebridades, elas estão fazendo campanhas diretamente com agências, com marcas, essa indústria dos brinquedos e de outros serviços para o público infantil estão buscando diretamente as crianças. E essa matéria que eu li, eu até posso deixar o link na descrição do episódio, ela é bem bacana, porque traz muito desse universo, um universo bem. É uma matéria focada nos Estados Unidos, Uhum. de uma feira, por exemplo, que acontece lá todos os anos, que alguns anos atrás era só para atacado, né? Só para representantes comerciais do atacado, né? Do varejo de brinquedos. Uhum. E agora essa feira chama mais de 100 influenciadores, youtubers mirins, enfim, para circular pela feira, porque isso, claro, dá retorno, né? Uhum. E eu Uhum. falei em US$ 1 milhão de dólares, aliás, por ano, né? De alguns influenciadores mirins. Dá. Ou seja, esse é um negócio muito lucrativo. É. Então, regularizar esse tipo de negócio, ele é não só muito interessante, como uma necessidade, né, para todos os lados, né, Léo? Sim, com certeza. E aí, até ao longo desse episódio, a gente vai abordar algumas questões de esse dinheiro todo vai para onde, como é que se faz,
O que se faz com essa grana toda e o quanto isso pode afetar, impactar o desenvolvimento, que a gente tem que lembrar. Ainda estamos falando de crianças e de adolescentes. A gente não tem maturidade, a gente não tem tomada de decisão, a gente tem, inclusive, limitações a tomadas de decisão e responsabilidades, né? E responsabilidades, para não soar estranho, por parte dos pais nesse aspecto. Então, eu acho que foi muito importante esse primeiro passo, né, da França em regularizar a profissão de influenciador mirim e esse movimento de chamar influenciadores para feiras de atacado é algo que, e eu trago a minha experiência, né, no mundo dos games também, a gente viu os últimos anos as feiras atraindo cada vez menos marcas e cada vez mais influenciadores com storytelling, né, com uma ideia de trazer uma experiência, de criar um fervor lá dentro da feira para atrair esse público. E eles devem ter visto que a conversão orgânica é muito maior do que tu vender para o atacado, né? Tu consegue falar, conversar com o público porque o interlocutor, o influenciador, ele conversa a mesma língua, né, de quem consome. De quem vai Então, comprar, claro. tu consegue efetivar essa venda ou essa conversão muito mais fácil. Mas assim, até então, desculpa te interromper, até então, agora para a gente entrar então nesse debate em si, da nossa pauta de hoje, até então a gente não tinha um exemplo, né, de onde partir para fazer uma regulamentação. E aí a França foi lá num tempo recorde, se comparar com o tempo e a demora que as coisas levam, que decisões levam aqui no Brasil, né? Mas começou no ano passado, a gente está gravando isso em março de 2021 e foi em outubro de 2020, depois de alguns debates aí, que não durou nem um ano, eles aprovaram por unanimidade, então, essa regulamentação. Eu queria que tu falasse que projeto de lei é esse, né? O que ele traz, o que ele estabelece lá. Ah, maravilha. Lá, a regra que foi passada lá, que foi aprovada, né, e até só clarificando isso que tu trouxe, a regra da criação de lei, do processo legislativo deles é muito mais rápido que o nosso, porque ele é muito menos burocrático, né? O trâmite todo não vai, não volta, não tem alteração, não tem adendo, não tem anexo, é muito mais dinâmico. Tanto que para fazer uma alteração na lei também é muito rápido. Então é melhor ter uma lei rodando e cumprindo seus efeitos do que tu versar, tentar chegar num ponto comum, atendendo todos os lados políticos que tem, e aí às vezes tu chega no resultado final e já perdeu o objeto, ou já se transformou, ou já mudou, né? Mas o que foi estabelecido lá? Lá foi estabelecido regra de horário para que os menores de idade tem que dedicar para fazer a gravação de vídeos. Então não pode conflitar com horário de estudos, com turno de estudo, com desempenho escolar, né? Além disso, o texto impôs regras sobre a renda adquirida com as postagens, né? Durante a tramitação desse projeto também, as plataformas alegaram que a atuação das crianças e adolescentes nas redes sociais era uma forma de lazer, e isso caiu por terra. A gente já sabe que tem muita gente que sim, é uma forma de lazer, mas uma forma de lazer é fazer dancinha no TikTok, é fazer a cobertura do banho de piscina da turma, algo assim. Agora, tu ir pra uma loja, tu fazer como é que chama? Um closet, não? Fazer uma aprovação de diversas roupas, tu ter um trabalho de cobertura de um evento, isso não é lazer. A gente sabe que isso é trabalho. Por quê? Porque com horários, né? Com horários para postagem, com entregas, com deveres, isso, né? Tu tem deveres, né? tu tem um checklist de coisas que tu tem que cumprir. Então se torna, assim, um trabalho. Então essa alegação de que é uma forma de lazer, e eu te digo isso porque hoje é um dos pilares das argumentações que a gente utiliza aqui no Brasil, eu utilizo, para fazer recuperação de perfil, quando a gente sabe que mesmo o perfil estando em desconformidade com a plataforma, a gente se calca em uma fonte de lazer para conseguir uma reversão. Então, por enquanto, hoje no Brasil, essa ainda cola. Mas todos já sabemos que essa já não cola mais, né? A pessoa tem lá 400 stories publicados em 2, 3 dias, muito conteúdo produzido, muita entrega por fazer, e aí tu diz que é uma forma de lazer.
Primeiro, eu acho que a gente tem que rever qual é o teu conceito de lazer, né? E aí não dá para aplicar nesse mesmo patamar. Mas aí voltando para aquela situação do financeiro que a gente falou ali, né, sobre a imposição de regras sobre os valores adquiridos nas postagens, foi estabelecido que o dinheiro que os influenciadores receberem pela atuação nas redes sociais deve ser depositado em uma conta bancária que só vai poder ser acessada quando a criança ou o adolescente atingir a maioridade. Aí eu tomei a liberdade, peguei a lei, fui pesquisar, usei o tradutor e eu descobri que não é 100% do valor. Tem que ter uma cobertura de custos que os pais, os gestores, os agentes têm, né? Esse custo é coberto pelos valores que o influenciador ganha. Mas o grosso, em torno de 80% do que ele ganha, vai para essa continha que ele só vai poder mexer lá na frente. Muito bem, Léo. Eu quero só fazer um adendo e te perguntar já também, porque hoje já existe o trabalho infantil artístico que já determina algumas coisas muito parecidas, não é por aí? Qual seria a diferença? Porque eu acredito que a França também tenha isso, né? Já Uhum. existia lá, já existe filmes, enfim, que as crianças atuam, e aí ali é trabalho. Uhum. Então, qual é a diferença desse trabalho infantil artístico para o trabalho influenciador mirim? Olha, eu sei que existe essa diferença, mas eu vou ficar devendo essa resposta que não foi objeto do meu estudo para esse episódio de hoje, né? Então, isso vai ficar para o episódio ali na frente. Mas eu sei que há essa diferença e tem essa previsão, tá? Inclusive, eu sei que na legislação de criança e adolescente, que a gente vai conversar com uma convidada que é muito fera nesse assunto, ela vai trazer para nós melhor qual é a proporção que pode ser explorado pelos pais. A criança não é para ser encarada como uma galinha dos ovos de ouro. Isso eu vi uma decisão há algum tempo em que o juiz utilizou essa própria linguagem, dizendo que a criança não pode ser explorada como a galinha dos ovos de ouro, que ela deveria ser responsável o sustento base ou a cobertura dos custos do seu trabalho, porém, os frutos do trabalho, né, o grosso do dinheiro, teria que ser explorado por ela quando ela tivesse autonomia para tanto. Então, acho Uhum. que hoje a minha resposta vai ficar limitada a isso. E na verdade são legislações diferentes. A gente aqui no Brasil tem o trabalho infantil artístico, não sei como é na França, então teria que avaliar também como é que Uhum. funciona lá. Mas o que eu observando de fora, leiga, assim, talvez faça sentido. Que pelo que eu vejo hoje, o que a gente, inclusive está na nossa cartilha lá, né? Como é a função para regularizar? Bom, meu filho está trabalhando, virou um trabalho, essa criação no YouTube. Então eu vou lá atrás de um juiz. E como tu falou lá no início, né? Como a gente comentou, no Brasil tudo é muito burocrático. Uhum. Então eu acredito que essa nova lei mirando influenciadores mirins, mirando pessoas que trabalham em casa por conta, são querendo ou não autônomos, Uhum. deve ter um outro sistema mais prático de tornar isso lá na França, né? Porque aqui no Brasil não existe, mas lá onde isso é regularizado agora, deve ser mais prático do que as crianças que são, por exemplo, atores, atrizes mirins em cinema, que é uma grande empresa produtora de filmes que está por trás e que tem Uhum. toda uma sequência de papelada, daqui a pouco tem que apresentar e vai para juiz e tudo mais. Então, acredito que nessa previsão aí de regrar a influência digital, né? Isso como atividade dos perfis mirins, ela vai prever algumas coisas mais simples, assim, para poder Uhum. exercer, né? Com Ao certeza. menos faria sentido, né? Com certeza, eu acho que não iria, um disposto dessa natureza não iria na contramão do que a própria legislação está buscando, que é regularizar, criar regras, e aí cria dispositivos, cria interesse também. E quando a gente fala, né, isso é interessante lembrar, quando a gente fala que a criança faturou 1 milhão de euros, 1 milhão de dólares nesse aspecto, ou montas financeiras grandes, a gente esquece que criança não declara imposto de renda. E aí tem
uma questão, como é que o fisco justifica isso, como é que o Estado pode tirar a sua casquinha, tudo isso provavelmente foi versado dentro dessa lei, né? Provavelmente foi, mas a gente não tem acesso ou não sabe, enfim, não teve tempo de estudar efetivamente como, até porque a diferença do sistema financeiro já seria suficiente para não justificar esse estudo todo. Mas é algo que a gente deve ficar com certeza atento, porque aqui nós já tivemos 2 intentos legislativos dessa mesma natureza. Um foi arquivado, né? E o outro foi retirado de pauta para adequações. Por quê? Porque o projeto demorou tanto tempo que a proposta perdeu o objeto, as coisas foram transformadas, teve alteração do YouTube Kids aí, que mudou questões de monetização, de validação de conteúdos. Então o projeto foi tirado de pauta, não foi extinto, não foi arquivado e vai voltar em breve com alterações. É porque são duas realidades diferentes, né? Eu acho que como a gente está falando disso, de regularizar isso como atividade, é importante fazer esse paralelo com o trabalho esse trabalho infantil mirim, porque o que eu vejo? Esse trabalho infantil, né, regularizado, né, com o aval de um juiz, ele foi criado porque crianças aparecem principalmente nesse trabalho artístico, né, de, sei lá, de ter que se apresentar fora, em dança, em espetáculos, em filmes, em novelas. E aí ela tem o trabalho X, é um contrato de um trabalho, determinado período, então ela vai receber tudo antecipadamente, né, digamos, as falas, né, vamos pensar no cenário de uma novela. Ela tem lá as falas, ela tem uma equipe toda que prepara uma série de coisas e ela tem tudo organizado para apresentar. Influenciador mirim, não. Ela tá ali esperando diversos clientes, que pode ter 10 marcas fazendo publi num mês, pode ter 0 no outro, pode ser, um trabalho pode envolver ela ir na loja, outro pode ser ela ficar em casa mostrando os recebidos. É uma outra coisa muito mais dinâmica e é um trabalho bem diferente. Não é, ela vai criar, sim, ainda é artístico, porque tu cria muito, né? Principalmente no YouTube, tu faz vídeos, então tu usa criatividade, mas é uma proposta bem diferente e é uma dinâmica de trabalho muito diferente, né? Que não existia antes. Então, agora que existe isso como trabalho, e que é lucrativo e que as empresas não vão parar de fazer, os influenciadores não vão parar de fazer, né? As famílias, elas às vezes param tudo, os pais largam, abrem mão dos seus empregos para cuidar da carreira do filho. E isso eu só vejo crescer, para nenhum lado isso daí tá sendo, né, restringido de alguma forma, assim. Nenhum dos lados eu vejo querer parar de fazer isso, né? Claro. Eu acho que só vai crescer. E claro, daí a lei, o direito, como sempre, vai ter que ir atrás para achar a sua forma de regularizar. Mas Perfeito. seguindo então para nosso próximo item. O nosso próximo da item pauta. é um que a gente já bateu algumas vezes nessa tecla e já fica também o convite para as pessoas irem lá no nosso site. Tem todos os episódios anteriores, estamos em todos os agregadores de podcast, todos os aplicativos de podcast também, que é o bendito do direito ao esquecimento, que, diferente do Brasil, na França tem. Porque a França compreende o grupo da União Europeia que entendeu pelo usuário, né, que o direito ao esquecimento é um direito devido. Então, significa que a criança pode solicitar a exclusão de todos os vídeos que publicou em todas as plataformas e as plataformas têm que respeitar tal pedido. E esse disposto na lei, inclusive, ele se estende para canais que tenham republicado conteúdo independente de solicitação. Ah, Leonardo, mas como a plataforma vai fazer isso? Esse é um problema que é da plataforma, a gente não tem que resolver isso para ela. Tem que pegar lá, imagina tu, Andressa, que o Felipe Neto, né, que produzia muitos vídeos antes de atingir a maioridade, ele decide que quando atingir a maioridade ele vai trabalhar numa agência fazendo posts, qualquer coisa. Ele não quer mais os vídeos dele. Seria uma ferramenta ou uma tarefa hercúlea remover todos os vídeos de pessoas reagindo a vídeos dele e aí vídeos comentando os vídeos dele. A plataforma seria responsabilizada de fazer isso.
para as crianças francesas, para os criadores de conteúdo, influenciadores franceses, isso está ao alcance de um clique, enquanto a gente discute no STF se pode ou não ter esse esquecimento. E definitivamente eu não tô ressentido com essa decisão. Isso é muito interessante, né? Porque o direito ao esquecimento é justamente isso. Bom, eu não vou explicar todo o direito ao esquecimento aqui, porque senão a gente vai para outro tema, né? E já tem um episódio só para isso. Mas as crianças, né, nesse universo de influenciadores mirins, se aplica muito, porque a criança está crescendo e está mudando de opinião. E às vezes ela é uma criança espoleta que gosta de aparecer, e de repente vai se transformar num adolescente rebelde que vai querer privacidade total. A gente não sabe, mas ela está no direito dela de escolher e de querer que a plataforma, que a internet esqueça, Perfeito, né? perfeito. Enfim, coisas do passado, até erros, mas não só erros, aquilo Uhum. que ela tiver, enfim, É que tá não quiser mais que vinculado à imagem dela, fique. né? Não Porque é uma interessa. exposição muito Exato. grande, é uma exposição muito grande. Hoje a internet, uma coisa que tu posta, ela tem uma proporção muito maior, não tá mais só naquela rede social, naquele Uhum. momento que todo mundo acessa. Não, Uhum. ela tá no Google, se alguém deu retweet, ela se torna maior ainda, vai parar em outros lugares, em outras páginas, Alguém alguém vai clipou e fazer um jogou no print, Telegram. É vai isso fazer um aí. print, e é muito, hoje em dia a gente não tem controle. É verdade. E não tendo controle, né? Mesmo tendo uma lei para isso, ainda não temos controle, né? Porque Com mesmo com o certeza. direito ao esquecimento, com certeza na França, muita Uhum. gente vai ter dor de cabeça porque vai ser impossível para a plataforma tirar tudo. Com certeza. Porque a Com gente certeza. não tem. Ninguém tem esse controle mais. Ninguém tem, Uhum. né? A coisa sai fora, né? Do, Sim, do, sim. do alcance tanto nosso como do governo e das plataformas. Então, o mínimo é ter uma lei que possa diminuir o dano, talvez, né? Uhum. Para coisa não fugir tanto. Perfeitamente colocado. E eu sempre acho Acho que que é isso. trago como provocação final, principalmente, que as pessoas pensem duas vezes antes de gravar um vídeo pulando numa piscina de Nutella. Talvez tu não queira que esse conteúdo seja pulverizado e que fique ali registrado, vinculado ao teu nome dali pra frente. Mais alguma coisa a acrescentar, Andressa? Não, só que na minha infância, graças a Deus, não existia redes sociais, sabe? Eu, a nossa geração, acho que eu fui uma das últimas gerações, assim, que a minha irmã, 6 anos mais nova, já teve mais exposição do que eu, numa idade menor, e, enfim, agora já não é mais possível, todo mundo. O O Arthur Tutu, já tá, ele já tava o no Instagram Tutu já tá antes de de nascer. nascer. É. Mas tu tem cara de quem tinha Fotolog, Andressa. Não, eu tentei ter, mas daí depois era sem Ah, graça o tal do Fotolog pra é. mim. Depois o blog também teve graça, depois foi perdendo, mas depois voltou tudo, né? Hoje o Sei. meu Fotolog é o Instagram, eu É isso amo. aí, é isso aí. Mas eu acho que com essas considerações e com as expectativas de que eventualmente legislações tão interessantes ou tão necessárias cheguem aqui no Brasil também Uhum. para regrar isso, porque a gente tem uma geração, na verdade eu acho que já está na a segunda geração de crianças que estão sendo expostas a isso, né? Crianças e adolescentes. É importante, é necessário, é urgente que algo seja feito, falado, discutido ou trazido pelo menos para isso, porque por enquanto, apesar de a gente saber que não é bem assim, é meio terra de ninguém. A gente tem alguns regramentos do CONAR que já foram discutidos em episódios anteriores. A gente tem questões de monetização, a gente tem algumas Uhum. questões de trabalho infantil, então tem bastante coisa, mas está tudo espalhado. Talvez se compilado essas informações buscando o melhor interesse do menor, talvez a gente tenha algo que seja um pouquinho próximo do ideal. Também acho. E aí, o que a gente pode esperar, Léo, do Brasil? Já existe algo tramitando? Alguém já tentou fazer um projeto de lei para influenciadores mirins especificamente? Porque eu sei que já teve algo sobre YouTube, Uhum, profissão youtuber, né? A gente até uhum. fez um episódio sobre isso, não foi muito para frente, mas
pensando nas crianças, já existiu algo Olha, eu aqui te no dizer, eu Brasil? entrei no site do Planalto, fiz uma pesquisa com algumas palavras-chave e não encontrei nada que falasse sobre influenciadores mirins. O que se tem bastante são informações do CONAR, determinações do CONAR, algum que outro juiz falando sobre crianças e adolescentes, mas nada compilado em caráter legislativo com número de lei voltado para isso especificamente. O que a gente faz é um grande Frankenstein, vai costurando informações e orientações e pedacinhos para lá e para cá, por enquanto, até a gente ter um projeto de lei. Do ano passado para cá, em função da pandemia, né, esse episódio está sendo gravado em março de 2021, somos sobreviventes ao estado pandêmico, né? O Uhum. processo legislativo todo ele já era lento, agora ele está especialmente lento. Até porque tem muitas outras matérias que demandam muito mais urgência e atenção do que especificamente essa matéria. Mas é algo que deve voltar aí aos holofotes em breve. Exatamente. Por enquanto a gente conta com bom senso, né? Assim, as pessoas têm que ter bom senso, pais, bom senso de ver se o filho, né, o responsável pela criança, pelo adolescente, se estão cumprindo, né, os horários de aula, se aquilo não está ultrapassando os limites, né, enfim, da sua educação. Bom senso das agências quando contatam esse tipo de influenciador, bom senso das marcas quando Uhum, fazem propostas para esse tipo de influenciador e esses uhum, recebidos, essas. Enfim, é bom senso, na verdade, que a gente precisa contar e esperar atualmente, já que não existe nenhum regramento específico. E mesmo existindo um regramento, precisaria ter uma fiscalização muito dura. uhum. Hoje, quem tenta fazer essa fiscalização são as próprias plataformas, né, Sim. com essa dinâmica. Então, muitas vezes a conta é banida, né, Uhum. e aí vai lá o influenciador, os pais, a mãe, o pai fica descabelado porque a conta de um dia para o outro caiu, É. mas é porque ali tem algumas regras, tem os seus termos de uso e que de alguma forma foi Foi violado. violado, isso aí. Mas tu sabe onde é que tem uma boa dose de bom senso, Andressa? Na nossa Na cartilha. nossa cartilha! Ah, eu deixei esse cego aí prontinho, tu pegou, vambora. Gente, com esses comentários, então, convido mais uma vez, entra lá, www.influenciadoresmirins.com.br, baixa a cartilha, copia a tua versão da cartilha, tá? Não tem custo, tá lá, tá de graça, tá, é completamente informativa, essa é a nossa intenção, tá bom? Obrigado para quem nos ouviu até aqui. Andressa, alguma consideração final? Só para o pessoal acessar o nosso site, influcast.com.br. A gente está também no Instagram, @escuteinflucast. Estamos no canal do YouTube, em áudio e vídeo. Então, quem está nos escutando nas plataformas de podcast, saiba que também estamos no YouTube. E acho que é isso. Financiamento coletivo também temos, né, no PicPay, Influcast. Vocês podem contribuir com a gente, pagando um cafezinho mensalmente. É um apoio, né, simbólico, uma Uhum. ajuda mesmo para a gente se motivar ainda mais a criar. Mas assim, se vocês derem o feedback, também nos motiva bastante. O feedback mandando via mensagem, sugestões de episódios. A gente tem um cronograma que vai estar recheado de coisa interessante para quem trata, né, com influenciadores mirins, seja pais, agências, marcas, enfim, responsáveis por crianças, adolescentes nas redes sociais. Então, tudo isso que eu citei vai estar em link na descrição do episódio. Léo, agradeço a parceria e Valeu, até brilhante a como sempre. próxima. Até a próxima.